Ai, ai, o negócio do intervalo aqui é tenso. Não, tá dando alguns conselhos. Tem que ter também. Estou aqui com duas criaturas iluminadas. A tia Lu, que é amiga do peito, ela faz esse trabalho junto às mamães, principalmente as mamães de primeira viagem, e a Marilene Fichter, que é psicóloga. Depressão pós-parto. Aquele grupo de meninas que estava ali comentaram sobre essa questão da depressão, que não é uma coisa que não acomete só, já nasceu, já está com depressão. Pode acontecer até meses pós-parto. Primeiro conversar com a Mari. Mari, o que é depressão pós-parto? A depressão pós-parto, ela acaba sendo de difícil diagnóstico, Chico, porque são mudanças que às vezes estão no nosso cotidiano e que não são reparadas, né? Porque o que nós levamos em consideração primeiro, existe após o parto a tristeza materna, que é chamada também de baby blue, que é um período até de 2 semanas em que muda o humor da mãe, que oscila esse humor e que ela vai estar diferente. Mas por que ela fica triste? É a mudança fisiológica também, não é só a questão do filho em si, mas existe uma questão na hora do parto que muda todos os hormônios dela, mexe com muito dessas coisas e é uma questão fisiológica. As pessoas às vezes podem pensar que é uma questão de caráter, né? A mãe não está dando atenção para o filho. E não, é uma questão de saúde mesmo. É o organismo dela em transformação para uma nova vida em transformação. Certo. Então essa tristeza, a tristeza materna, ela tende a diminuir num período de 2 semanas. E ali, depois das 2 semanas, o que começa pode ser a depressão. Mas essa depressão, ela está dentro dessa oscilação de humor, mas ela tem algumas características, que seria a perda de prazer pelas coisas que ela gosta de fazer, né? Eu tinha algumas coisas que eu gostava de fazer, agora não quero mais, ela se afasta disso. Nem do marido. Nem do marido, E principalmente o humor deprimido, que seria uma tristeza profunda e um vazio profundo. Ela pode rejeitar a criança? Pode rejeitar a criança nesse período. É uma questão fisiológica também, porque é uma mudança muito grande na vida dela. Nem todo mundo tem o suporte que necessita. Aconteceram muitas coisas anteriores à gravidez que são levadas em consideração, que ela se põe em xeque. Vou dar conta, não vou, eu tenho dúvidas, eu tenho medo, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho apoio, eu não tenho apoio? Ela pode vir a rejeitar a criança, muitas vezes por achar que não vai dar conta de cuidar daquela criança. Essa depressão pós-parto pode se transformar numa depressão numa depressão profunda. Como todo mundo conhece a depressão, ou ela tem um prazo e como é que se trata isso? A depressão, sem afetar com medicação a criança que está amamentando, por exemplo. A depressão pós-parto, geralmente de 6 meses a 1 ano, é o que acontece, né? Que é razoável. Passando disso, ela já precisa ter um outro olhar, porque ela pode se tornar uma depressão profunda. Mas também são vários fatores levados em consideração, por exemplo, a comorbidade, né? O que é a comorbidade? É a presença de doenças coexistentes que já estavam ali antes dessa mãe engravidar, que seria o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. São coisas que estavam ali e nunca foram percebidas direito, ou já era diagnosticado e agora intensificam a depressão. Certo. Então, assim, são vários fatores. O que é preciso olhar é que está acontecendo algo, eu estou me sentindo diferente e daí é onde começa a mudar o contexto do mito da maternidade perfeita. Não é tudo perfeito. Não, eu preciso amar o meu filho incondicionalmente? Sim, eu amo ele, mas é difícil cuidar dele. É uma ambivalência, né? É estar feliz e estar com medo. E as pessoas confundem isso muitas vezes. E esse medo, dessa ambivalência entre estar feliz e estar com medo e não dar conta do recado, ele vai nos deixando mais acuados. Se trata com terapia ou com medicação? É recomendado que seja a prática da terapia, ela não é tão invasiva, né? A medicação, tanto que a medicação da depressão, ela não pode ser tomada durante a gravidez. Então, a terapia auxilia nesse processo. A medicação, ela seria no caso da depressão mais grave, né? Quando já está num estado avançado que precisa resolver mais rápido com a terapia e com a medicação. Mas a terapia em si, ela auxilia. O importante é que a mãe assuma que não está legal e busque ajuda, porque às vezes a gente fica dizendo, não, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso. Isso não é? Não, eu tenho que dar conta. Ela se autoafirma, mas eu tenho muito vontade. Tu já viu disso alguma vez? Já, muito, eu atendo muita mãe com esse tipo de problema. Mães que tinham histórico antes da gravidez, deixaram da medicação, passam uma gravidez maravilhosa, o bebê nasce, desencadeia já no 2º dia.
Aí tu entra em contato com o psiquiatra dela, até mais ou menos 20 dias ele não medica por causa do Baby Blue. Do bebê. E daí, se ele tiver que medicar, existe algumas medicações que até dá para manter a amamentação junto, mais fraca, né, no contexto, assim. E a grande maioria tem sucesso de levar adiante, se tem um grupo de amigas como elas, se tem um marido bacana, uma avó que está entendendo, entende? Isso é muito Uma importante. sogra compreensiva. Uma sogra compreensiva. O ambiente familiar ajuda muito nessa mamãe. Muito, que muito, está muito. acometida. Às vezes a própria mãe já foi depressiva e daí a mãe traz isso, né, para a filha. Meu Deus, está acontecendo com você que nem eu, quando eu tive você. Tá ferrado. Filho. Aí o medo da mãe aumenta, né? Mas... Fala, Ramos, está agoniado aqui, que é? A depressão pós-parto da minha mãe durou 25 anos. Terminou quando eu saí de casa ano passado. Ele falou que a depressão do pós-parto da mãe dele durou 25 anos, só acabou quando ele saiu dela. Ufa, acabou o problema, para. Ô, piadinha danada, né? Vai lá, vai. O assunto é sério, o cara vem estragar. Ele tá com a camisa cor de abacate. Abacate não, isso é abóbora, não, melancia? Não, deixa pra lá, vai embora. É uma piada, mas é essa questão da separação do filho. Vem numa próxima assunto que são os dois muito próximos. Tirar o bebê do peito, né, depois de um longo prazo. Existem várias maneiras de fazer isso, mas existe a mamãe que não consegue dar leite mesmo, e aí essa retirada é uma questão até médica, o médico aconselha, realmente você não tem leite, vamos ter que passar por uma amamentação através desses complementos, leites todos, né? etc. e As tal, fórmulas beleza. infantis. Mas aquela mãe que já ficou 2, 3, 4, 5, 6, 7, um ano e pouco, 2 anos. Tem mamãe que a filha já está com 3, 4 anos e continua amamentando. Por que você continua amamentando? Porque não precisa mais mesmo. Mas a mamãe diz, principalmente uma mamãe que tem uma relação muito profunda com esta criança. Às vezes a mamãe que não teve o papai junto, mamãe que não tem o companheiro junto, que teve que fazer essa relação de uma maneira solitária junto com essa criança. Como é que a mamãe faz para se libertar e libertar a criança? Porque elas precisam haver esse rompimento. Começando contigo aqui na prática. Elas me procuram e dizem, tia Lu, eu quero, né, já passou 2 anos, eu quero tirar do peito, mas eu queria tirar sem trauma. Aí, na minha experiência, eu digo assim, quando a mãe decide, sempre vai ter um pequeno trauma para o bebê, entende? Porque é ela que está decidindo, né? E isso vai ser gradativamente, mas ela consegue. E a criança vai se adaptar a isso, porque ela é um ser humano se adaptando a várias mudanças na vida. Então, começa lá pela amamentação, depois a introdução na creche, né? Mas é necessário fazer isso, né? Sim, tem que. Mesmo que a mãe tenha esse amor todo, a filha já está com 3, 4 anos. É um elo muito forte entre as duas, mas pode-se criar outros elos também. Sim, eu tenho muita mãe que ela está tendo o 2º filho, ela não desmamou o outro está dormindo dentro do quarto com o casal, né? Então, o importante, assim, quando ela engravida, porque a mãe faz tudo, a mãe que dá o banho, a mãe que dá a comidinha, a mãe que cuida da bolsinha para creche e tal. E daí, durante a gravidez, ela já deveria, junto com o pai, se não tiver um pai, avó, alguém que está ali junto na vida, e pegando essa criança, se envolver mais com ela, para quando ela tiver o 2º filho, ela poder se dedicar mais, entende? Às vezes eu tenho mãe que não teve depressão pós-parto no 1º filho e tem no 2º, porque ela se culpa por esse desvínculo do 1º. Toda vez que o 1º solicita ela não pode, ela não tem tempo. É muito não. Para o 1º. Entende? Então, isso complica um pouquinho, né? Mário, desculpa, eu já vou acrescentar também nesse desmame, tirar o bebê da cama dos pais, colocar o bebê no quarto do bebê. Como é que faz isso? Eu penso ser uma carência que existe entre essa questão do afeto, né? E poder demonstrar ao meu filho tudo aquilo que eu estou sentindo e, às vezes, inconscientemente, de uma forma mais exagerada, de não conseguir quebrar os laços. Eu tenho que estar sempre presente, eu tenho que sempre fazer tudo e acaba que não dá muita vazão para esse filho tomar asas, né? Que a gente sabe que, como diz, depois dos 25 anos, ele teve que sair de casa. Teve que sair de casa. Então, assim, isso em algum momento vai acontecer. E hoje é muito mais presente na nossa vida essa questão dos filhos estarem dormindo juntos do que nós possamos imaginar. Antigamente era tantos filhos que acabava indo tudo para o outro lado, mas hoje... Uma amiga minha que dormia até os 18, 19 anos, é pro quarto pai da mãe. Da mãe. Coitado do casal, lá louco para dormir, né?
Isso é aí muito não dava pra dormir frequente direito, hoje. né? É. E como fazer isso? Na realidade, o que é preciso olhar é essa carência da mãe e do pai. Porque a criança pode ser que está tudo bem com ela. A gente, claro, sempre diz, ai, mas ele chora, mas ele quer isso, mas ele... Tá, mas ele precisa de ter autonomia sobre a vida dele. Porque um dia, se precisar, como ele vai fazer sozinho? Sem que ensine ele. O Então, casal assim, também precisa de autonomia, né? Sim. Porque o casamento... Gente, o casamento continua pós-parto. A gente não falou isso até agora, mas o casamento continua pós-parto, viu, Jonas? Tem casamento, tem vida do casal. Eles precisam namorar, precisam se apaixonar, precisam conviver, precisam brigar, discutir a relação, precisam sair, se divertir, beijar. Tudo precisa depois do parto, né? Sim, é muito comum a mãe com o bebê na cama enorme e o pai no colchãozinho de solteiro no chão. O pai Isso é se muito ferra, comum. que é uma maravilha. É muito comum. É comum, mas tem que... Até para a saúde da família, esse casal precisa continuar com a relação de casal. Sim. O filho é ótimo, é fantástico, a gente vai viver sempre em função deles, mas a gente tem que lembrar que nós somos casal, olha, a gente tem que andar de mão dada, a gente tem que ter a nossa relação também, porque senão complica, lá na frente faz falta, ou para a mãe ou para o pai, vai faltar, mas você me largou, né? Ficou só para os filhos e eu fiquei largado, aí já é outra situação. Nós temos 4 minutos para a última pergunta. Para a creche, aquele bebezinho tão... eu não vou nem falar. Não quero falar, não vou falar. Mas quem vai ter que passar por isso agora é meu filho, que ele vai ter que levar a filha dele para a creche, eu vou sofrer junto, porque eu sou avô, e o filho tá lá, né, junto com a gente. Como faz para levar para a creche? Soltar aquela criança amada, estimada, confiar nas professoras. Fala, tia. Eu acho que a mãe, ela sofre mais do que o bebê, porque o vínculo dela está muito aguçado ainda, né? E eu acho que vai de cabeça de mulher, porque não tem assim, se eu ponho com 4 meses, eu vou sofrer mais do que aquela que põe com 2 anos. Não, cada mãe com seu bebê, a sua vida é um contexto, né? E o que dificulta muito para a mãe, que ela precisa regressar ao trabalho e botar o bebê antes de 6 meses, é a perda da amamentação. Porque ela acha que daí ele vai para a mamadeira, ela não está junto com ele, ela está lá no serviço com os peitos enchendo. Mas ela pode se preparar. 15 dias antes, ela deve se preparar, porque é essencial que o bebê mame exclusivamente o leite dela até o 6º mês. Então, 15 dias antes dela voltar ao trabalho, ela pode ordenhar o leite dela. A partir do 3º, 4º mês, o bebê já dorme melhor à noite. Então, uns 15 dias antes, ela se ordenha no horário que o bebê dorme um pouquinho mais, ela armazena esse leite. E na creche, que ela vai botar o bebê um período, né, antes, 1 horinha por dia, e vai acostumando ele, vendo. Quando ela realmente botar o bebê na creche, ela tem leite armazenado para dar nos horários que ela não vai estar junto dele. Se ela puder sair do serviço e ir na creche, que às vezes é próximo, né? Mães que são professoras, às vezes onde tem a creche é mais fácil para elas, onde elas dão aula tem a creche. Então, ela não precisa fazer o desmame, tá? Ela consegue, nos horários que ela não está, o leitinho armazenado dela foi. Só que tem mãe que o bebê entra no 3º mês e ela já está angustiada. Como é que ela vai fazer isso? Deixa eu fazer uma pergunta para a Mari, que nós temos que estar quase no beleléu. Mari, mesmo que o bebê já desmamou e vai para a creche pela primeira vez, já não tem mais a desculpa do peito, né? Então, vai para a creche. Já tem que chegar no primeiro dia sem falar, sem conversar, tá aqui, fica 8 horas lá, depois eu pego. Ou também é interessante fazer uma adaptação da criança na creche? A adaptação ela é importante tanto para os pais como para os filhos, né? Eu acho que é muito legal a gente levar em consideração hoje essa questão de imaginar que um grupo e a troca de experiências é muito importante na nossa vida. Então, o meu filho vai lá para ter uma nova experiência e eu vou permitir que ele faça isso. Só que muitas vezes, nesse mesmo processo do desmame, ele pode ser o da creche também. Tem pais que vão lá, ficam um pouquinho, ficam olhando, ver como o filho se comporta. A gente vê muitas vezes... Ele vai chorar de qualquer jeito. Vai chorar de qualquer jeito. Não precisa levar 8 horas no primeiro dia. Leva 4, leva 3, o filho vai ficar chorando, busca, depois leva de novo. Existe todo um processo. As escolas hoje em dia já têm algumas essa maleabilidade de que leva 2 horas, volta, pega no outro dia, leva 3, 4, até ele se adaptando, para que todos se adaptem a essa separação. Porque não é só a criança que vai... A criança não vai demonstrar o sofrimento dela tão aparentemente quanto o adulto. Papai, mamãe, vovô, vovó, Deus.
Então, de pouquinho em pouquinho, eu acho que é a melhor saída. Leva um pouquinho, busca de volta, no outro dia leva um pouquinho mais, busca de volta. Nosso tempo acabou. O papo estava muito bom, muito gostoso. A gente pode fazer uma nova rodada daqui a um tempo, porque essa aventura é fantástica, é a maior aventura do ser humano. E você que está passando por isso, tenho certeza que está super interessado, interessada. A importância do papai nesse contexto todo, né? Muitas coisas precisam ser ditas. A convivência, de repente, já com um próximo irmãozinho. Isso tudo a gente pode conversar no próximo momento. Combinado, E Denise? até a questão, Chico, de que o pai também tem depressão. O pai A tem gente depressão? não falou nisso, mas pode ser um próximo assunto, porque o pai também pode Fica ter melancólico. depressão. Eu estou melancólico, faz 53. sim. Os meus, estou acabando aqui, já vou acabar. Os meus filhos falam que eu tenho síndrome do ninho vazio, que todo mundo sabe o que era. A gente vai falar com isso em outro programa. Queridas, muitíssimo obrigado. Obrigada. Prazer em tê-las Prazer, aqui. Chico. Tanto a Mari quanto a Lu vão deixar lá com a nossa recepcionista telefone de contato, a maneira de entrar em contato com ela, se acaso você quer conversar com as duas, tá certo? Muitíssimo obrigado. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, com toda manhã. Um grande abraço a vocês. Até lá. Tchau, tchau.